Começa hoje o Gestão e Inovação. Iniciamos um novo espaço onde nós vamos discutir as questões das organizações do futuro, seu DNA, a gestão de pessoas, criatividade e inovação. Eu sou Ângela Bubaldi Lima, doutoranda em administração, e aqui comigo estarão os professores Daniel Armon, doutor em administração, especialista em tecnologias de gestão, e a professora Glória Vitória, doutora em administração, especialista em psicologia das organizações. Então, gente, que organizações são essas? Essas organizações, elas têm um DNA de fato diferenciado das organizações do passado, que impulsiona essas organizações à mudança. Como eu falei, a inovação, a criatividade, tanto no plano das tecnologias de informação, de gestão, como no plano das tecnologias de gestão de pessoas. Olha, pensando do ponto de vista do futuro e as organizações do futuro, quando pensamos nessa questão do DNA, que quer dizer do que é feita essa organização, nós temos que pensar em uma série de fatores. Dentre eles, essas organizações elas sabem exatamente o que elas fazem. Elas têm o que a gente chama em administração de um modelo de negócios bem definido. Elas sabem para quem elas vendem, elas conhecem o seu cliente e não conhecem assim de achar que sabem, não é superficialmente. Elas têm dados, elas têm informações, elas têm números que comprovam aquilo que elas conhecem a respeito daqueles clientes. Glória, no plano da gestão de pessoas, como hoje se organiza essa organização para responder o desafio dos tradicionais conflitos da organização e dos interesses das pessoas no mundo do trabalho? Hoje em dia, a maior parte dos empresários, eles têm uma grande dificuldade com a gestão de pessoas. Cada vez mais dentro das organizações, as pessoas, elas se movem de maneira cada vez mais individual, cada vez de uma maneira diferenciada. E a empresa necessita de certo comportamento, de uma cultura organizacional onde as pessoas estejam de acordo com a missão da empresa, estejam de acordo com os objetivos da empresa. Mas coletiva? Na verdade, assim, quando a gente fala, o que as organizações estão buscando nas pessoas? Busca uma multifuncionalidade, um profissional mais completo, um profissional que saiba, como o professor Daniel, fazer uma análise a partir de dados, que entenda um pouco da estatística, um profissional que saiba trabalhar em equipe, um profissional que seja aquela pessoa que consegue conviver com as outras pessoas de uma maneira harmoniosa. É um dos problemas que nós temos nesse novo século. As organizações têm tido bastante dificuldades em ter pessoas que consigam trabalhar com outras pessoas de uma forma harmoniosa, respeitando a diferença do outro, respeitando o outro pensar diferente de você, Porque você pode trabalhar com uma pessoa e ela tem pensamentos e gostos diferentes de você, você deve respeitar isso. Glória, você falou em fazer a gestão dessas pessoas e tem um desafio também que essas organizações hoje se veem diante, que é reter essas pessoas. A tal retenção de talentos, como é que você conserva, mantém essas pessoas integradas à tua equipe, como motivá-las, como definir propósitos. Eu queria que você abordasse isso rapidamente para aqui que a gente conseguisse conversar, ter um painel sobre isso, para depois a gente falar um pouco sobre como a nossa região já entende o desafio de se enquadrar, de se colocar no perfil dessas novas organizações do futuro. Isso é uma questão extremamente importante, Na verdade, esse processo de gestão de pessoas, esse processo de integrar pessoas, esse processo de motivar pessoas, é um processo que cada vez mais a empresa tem que olhar um pouco para fora. A empresa tem que sair daquela rotina do dia a dia, Porque a rotina ela é extremamente massificante e você termina fazendo as mesmas coisas e muitas vezes resolvendo questões que são urgentes, mas às vezes são urgentes e não são importantes. Então, as organizações têm buscado, algumas vezes têm buscado consultorias,
pessoas que trabalham fora da empresa para dar um olhar diferenciado, né? Oferecer um olhar diferenciado daquele que nós estamos acostumados de forma cotidiana, para poder mostrar, apontar pontos aonde possamos melhorar esse processo motivacional. Bem como, né, mostrar para essas pessoas como agregar valor para a empresa. Como eu, enquanto colaborador, posso agregar valor para a empresa. Né? Isso é extremamente importante, porque enquanto eu faço parte daquela empresa, eu sou aquela empresa. A gente precisa retomar essas questões, né, dessa relação com a empresa, uma relação mais próxima. E muitas vezes você precisa realmente desenvolver questões relacionadas a treinamento, a mudanças comportamentais, né, mostrar a importância do trabalho em equipe, porque o cotidiano termina fazendo com que nós estejamos envolvidos em vários problemas diários que nos afasta muitas vezes dessa convivência mais saudável, que nos afasta muitas vezes do treinamento. Portanto, eu acredito provavelmente que são essas técnicas. O foco da organização, né? Porque esse dia a dia que consome, iguala, no geral ela tira um pouco do foco, tira um pouco, nos afasta da tal mente criativa, e isso talvez seja um dos maiores desafios da organização, como permanecer ativa, criativa e pensando no novo. Eu acho que todos nós acreditamos que seja de fato a resposta mais incisiva para a organização que quer mudar, que quer permanecer ativa, criativa e competitiva nesse mundo tão tumultuado, de mudanças tão turbulentas das organizações. Agora, nós vamos conversar um pouquinho com o professor Daniel sobre gestão da inovação e da criatividade. Esse é um novo formato ou é uma diretriz importante para os novos formatos de negócio? Porque, Daniel, a gente fica pensando muito. Eu sou gestora, eu sou um colaborador. Qual é a minha função, qual é o meu papel nesse lugar dessa nova organização que tem um DNA novo? O que eu preciso fazer para interagir melhor, para ter melhores resultados, como falou a professora Glória, satisfazer os seus próprios interesses pessoais, de ser bem remunerado, de estar feliz na sua organização, como ela bem colocou, mas existe por trás de todo esse dilema, dessa questão organizacional, uma organização que precisa estar pronta a dar respostas, né? Respostas ativas, criativas, diferenciadas e competitivas. E aí, que organização é essa? É uma organização que certamente focada em inovação. E quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em um produto novo, uma coisa nova que eu nunca vi no mercado. Que na verdade, Ângela, quando eu penso em inovação, eu posso pensar de fato num novo produto, algo que ninguém nunca viu sendo vendido ali, né, numa loja, num shopping, mas eu também posso pensar numa nova forma de fazer as coisas, né? Uma nova forma de produzir algo, uma nova forma de entregar um resultado. E aí, quando a gente pensa em inovação nesse sentido, eu não estou pensando em alguma coisa que está só na cabeça do dono do negócio. Eu estou pensando que todos os colaboradores, todos os funcionários têm alguma contribuição a dar nesse sentido. Então, não dá para pensar em criatividade, inovação de maneira concentrada. Tem que ser uma coisa que todo mundo pensa junto na organização. É uma filosofia para a organização, não é? Eu falei a palavra diretriz, que é uma palavra um pouco técnica, mas na verdade é uma filosofia que envolve e que depois, como acho que quem trabalha, tem essa experiência com planejamento estratégico, sabe que você vai numa organização, vê aquele quadro, missão, visão da empresa. Então tem que ser muito maior que a missão, né? Esse espírito de buscar a inovação e a criatividade. Daniel, eu vou perguntar aqui um pouquinho para a Glória, rapidamente. Glória, essas pessoas, as organizações aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, depois eu quero também ouvir um pouquinho você, elas estão prontas de fato para assumir essa nova responsabilidade? As pessoas se veem quase que obrigadas, no sentido de continuarem empregadas, vinculadas, produtivas, a incorporar isso que o Daniel falou, essa nova mentalidade, essa nova visão de desafio? Pois é, Ângela, esse aí, né, até parece assim que a gente está
caminhando no sentido oposto, né? Mas não é isso. Na verdade, é o que se vê. Nós precisamos melhorar os recursos humanos na Amazônia. As pessoas precisam ter uma qualificação melhor. As pessoas precisam entender as várias variáveis que tem uma empresa. Hoje em dia, o que dificulta o processo de inovação? Né? Como o professor Daniel coloca, você tem essa inovação radical, que seria um novo produto, que seria uma nova forma de organizar a empresa, mas você também tem aquela inovação incremental, que é o dia a dia, que são as mudanças. E muitas vezes nós estamos preparando pessoas apenas para cumprir uma rotina, apenas para cumprir a burocracia. As pessoas não querem imaginar algo novo. As pessoas muitas vezes na sua tarefa, no seu dia a dia, na sua rotina. Exatamente. Essa busca de você tentar fazer o seu processo de trabalho diferenciado, agregar um valor ao seu processo de trabalho, dar sugestões. Às vezes as pessoas não têm, por algum motivo, espaço dentro da organização para isso. Aí, Daniel, eu queria que exatamente nesse momento, essas organizações com novos formatos, com novos modelos de negócio, são organizações que permitem o exercício livre da criatividade, da expressão, de ouvir a opinião das pessoas para se fazer melhor, para se construir melhor a organização. Sem dúvida. Isso é aquilo que a gente costuma chamar de cultura organizacional. Isso. Então, a ponte exatamente entre a inovação e essa questão da gestão de pessoas é a cultura organizacional fundamentada, baseada nessa questão de fazer diferente, de fazer o novo e não de fazer meras repetições daquilo que a gente tem no dia a dia. Quem ganha com isso? Ganha com isso a empresa em si, porque vai estar à frente da sua concorrência, à frente daqueles que estão ali vendendo o mesmo produto ou prestando o mesmo tipo de serviço. Ganha o funcionário, porque não vai se ver preso numa rotina de trabalho chata, maçante, ele vai estar sempre, exatamente, ele vai estar sempre pensando em algo novo, em algo, em fazer diferente aquilo que ele faz no dia a dia. Isso quer dizer que quando ele acordar, ele vai pensar, poxa, já vou para a organização de novo fazer mais do mesmo. Ele acorda pensando, o que eu posso fazer de diferente, que é desafiador para mim e que de alguma forma contribui também para a organização. Então acho que a grande ponte, talvez um dos grandes desafios do futuro é criar culturas que permitam, que favoreçam a inovação das organizações. Porque quando a gente fala de organização, a gente está falando de modelos de negócios, estruturas físicas, mas acima de tudo a gente está falando de pessoas. Pessoas ali responsáveis pelo exercício das tarefas, das atividades organizacionais. Achei muito legal quando a Glória fala de desenvolvimento de pessoas, que uma das chaves da questão é treinar pessoas. Na verdade, usar um termo mais apropriado, que é capacitar pessoas a esse novo desafio. Hoje nós estamos aqui batendo um papo, conversando, eu estou extraindo muito das competências, dos saberes dos meus colegas Glória e Daniel, e estamos falando hoje sobre o novo DNA das organizações. E agora a gente vai discutir um pouco sobre o novo formato de comunicação. A gente tem o marketing tradicional, que planeja a implementação das ações no campo da comunicação, existe um modelo tradicional aí, a propaganda, a publicidade, mas nós fomos de fato invadidos por novos formatos. Isso pressiona as organizações a darem respostas novamente diferentes e competitivas, nesses novos formatos de negócios, com a pressão, a simultaneidade, a invasão, eu poderia dizer assim, da comunicação nas redes sociais e o papel disso nas organizações. Aí, Daniel, como é que você vê isso? Olha, a questão das redes sociais hoje também é obrigatória. Não tem como uma organização pensar que é inovadora, que tem uma cultura nova, uma gestão de pessoas eficiente e não conseguir comunicar com o seu público de maneira correta. Ou seja, levar o seu produto e o seu serviço a ser conhecido. E hoje, não adianta pensar só naquele formato tradicional de vou fazer um anúncio no jornal ou só uma coisa na lista telefônica. Hoje as pessoas correm logo para a internet para saber mais daquele produto ou daquela empresa.
né, não querem só saber qual é o endereço, qual é o telefone, quer saber, inclusive, que outros produtos, que outros serviços e quem é que compra. E quer planejar com essa organização o produto que ela deseja. Deseja interagir, deseja de alguma forma participar daquele processo. Não quer ser apenas um receptor de informação, né, mas quer também interagir e conseguir construir alguma coisa junto com essas empresas. Então, quando a gente pensa nisso, pensa em cultura e pensa em pessoas, a pessoa que trabalha nessa organização do futuro tem que estar pronta para interagir também com essas redes sociais, com essas novas mídias, com esses novos formatos. Eu conheço, por exemplo, uma empresa que quem administrava a página da internet dessa empresa era uma própria funcionária que de espontânea vontade criou uma forma e alimentava ali aquela página, e isso dava uma repercussão muito grande para a empresa, né? Então, a funcionária, a partir da sua própria iniciativa, né? Que é uma outra questão muito recorrente, né, na gestão de pessoas, essa proatividade, podemos chamar assim, né, criou essa ferramenta e deu muito certo para essa. Mas não dá para esperar que as pessoas tomem simplesmente iniciativas. As organizações precisam sistematizar, né, isso nas suas determinações, nas suas normas, nos seus procedimentos. Né? Glória, eu fico pensando que essas questões das redes sociais, elas também funcionaram um novo conteúdo, que é a etiqueta corporativa. Né? Hoje os colaboradores precisam entender que as redes sociais são manifestação de conteúdo institucional, são manifestação de conteúdo pessoal, mas essa pessoa ela está vinculada a uma instituição. Então ela deve ter cuidado quando mostrar uma foto, quando postar uma mensagem, porque ela carrega com ela, como você falou no começo, ela carrega com ela o nome da empresa. Né? Então, as redes sociais, elas desafiam a organização a um exercício diferente de comunicação em vários aspectos, no plano institucional e no plano das pessoas. Exatamente. Né? Eu diria o seguinte, né? Numa perspectiva mais macro, eu acho que os gerentes, os diretores, os administradores têm uma palavra: avaliar, avaliar e avaliar. Né? Avaliar essas mídias que estão aí. Quais são as que realmente vão fazer a diferença para a minha empresa? Né? Porque na verdade, existe muita informação, né, no mundo e pouco conhecimento. E muitas vezes os empresários, por uma questão de modismo, porque isso está na televisão, porque isso está na internet, você termina embarcando num tipo de propaganda que você tem que avaliar até que ponto isso é importante para o seu produto. E até que ponto isso é importante para a sua marca. Se isso agrega valor à sua marca, se isso agrega valor ao seu produto, porque muitas vezes você pode estar fazendo algo que não é tão importante para a sua marca, que pode até prejudicar a sua marca, dependendo do momento em que isso está envolvido. Da associação que foi feita. Né? Exatamente. E a outra questão é exatamente essa. A partir do momento que eu faço parte de uma empresa, eu sou aquela empresa, né? E quando nós estamos numa empresa, nós temos que fazer o melhor. Então, não posso estar tirando foto com a camisa da empresa e colocando isso em qualquer lugar, né? Enquanto funcionário da empresa. Na minha vida pessoal, sim, né? Com algumas ressalvas. Mas esse limite acabou ficando muito pequeno, né? É tênue a linha que distancia a minha vida pessoal da minha vida profissional. Né? Exatamente. Hoje a gente está abordando uma questão fundamental que desafia a reflexão, o pensamento. Autores, especialistas, consultores no mundo inteiro estão querendo conhecer que organização nova é essa. Que DNA, ele é injetado com o quê? Né? Com que novos elementos, com que novos fatores? Eu queria agradecer a participação hoje dos meus colegas de bancada, professor Daniel, professora Glória. Daniel, obrigada. Obrigado, Ângela. É sempre bom colaborar com alguma questão relacionada à gestão, à inovação, à criatividade, né? Tão importante aos nossos negócios aqui na Amazônia. Glória. Também agradeço, foi muito prazeroso estar aqui, muito prazeroso poder passar essas informações. Eu só gostaria de sugerir para os nossos telespectadores que, se puderem, vejam um filme que está aí, né, tá nas mídias, Jobs, né, um filme muito interessante nesse processo de mudança de cultura, né, para uma empresa mais criativa,
com inovação? Jobs, que foi um líder, né, um inovador, mudou o formato do que a gente conhece como um celular, né, fez a tal convergência tecnológica como ninguém. Também é legal dar uma lidinha nesse livro. A gente gosta muito, é o livro dos negócios, ele traz essas temáticas aí que nós abordamos hoje. Esse programa, ele tem a missão de discutir o que é novo nas organizações, e nas organizações no Amazonas e na Amazônia. Você que quer participar, interagir, os nossos contatos estão aí, e faça perguntas. Você que é aluno, acadêmico do curso de administração, de jornalismo, de tecnologia, interaja com a gente. Faça pergunta, nós estamos aqui prontos para refletir com vocês, para dar essas respostas e para que você esteja conosco aqui participando ativamente. No próximo programa, nós vamos abordar um outro tema que é muito instigante, que chama muito atenção, desperta o interesse. Empreendedorismo. Empreendedorismo em Manaus, empreendedorismo no Amazonas, empreendedorismo na Amazônia. Participe com a gente. Obrigada e até o próximo programa.